Tu me despojaste da fé que me dava paz, faz Schiller escrever um de seus personagens nas Cartas Filosóficas de 1786, e continua: Tu me ensinaste a desprezar lá onde eu adorava. 1000 coisas me pareciam tão veneráveis antes que tua triste sabedoria as despiste. É assim que o jovem Schiller reage à era da razão, cuja história gostaria de ver escrita. É a era do esclarecimento, da Aufklärung, das luzes que espantam deuses e fantasmas, deixando persistir tão só uma natureza desencantada. Schiller identifica muito cedo a contradição posta na promessa do esclarecimento completo, pois o desafio de tudo submeter ao tribunal da própria razão e ousar conhecer inclusive a si mesmo, leva irremediavelmente ao trágico conhecimento de que esse espírito que livremente se ergue está entretecido com o mecanismo rígido e imutável de seu corpo mortal. A natureza desencantada da ciência e filosofia modernas constitui também o pano de fundo do poema Os Deuses da Grécia, de 1788, com o qual Schiller deu uma significativa contribuição para o que alguns chamam de nostalgia dos gregos, um traço certamente marcante da arte e da filosofia dos alemães no fim do século XVIII. Contra esse fundo de uma ciência da natureza, que só vê ainda matéria e leis mecânicas, é rememorada a relação que os gregos tinham com a natureza. Onde agora, como dizem nossos sábios, só tornei uma bola de fogo sem alma, outrora conduzia sua carruagem dourada, L, com serena majestade. Para os gregos antigos, a natureza constituía o lugar de encontro de homens e deuses, lugar de embate e desempate do humano e do divino, numa religiosidade popular muito mais propícia à poesia e à arte em geral. Para os modernos, a natureza é apenas a soma de causas e efeitos regidas pelas ditas leis naturais. Na linguagem do poeta, isso se coloca como a redução ou a submissão da própria natureza às leis da mecânica. Cito Schiller: tal como a batida morta da pêndula, segue ela servil à lei da gravidade, a natureza destituída de Deus. Se na visão científica dos modernos só resta uma natureza destituída de deuses e um mundo sem alma, isso tem como contrapartida o crepúsculo dos próprios deuses, ou, como já Schiller o coloca em sua linguagem poética, seu afastamento e recuo para o fabulário. Cito Schiller: ociosos voltaram para o mundo da poesia, os deuses inúteis em um mundo que, liberado de suas andadeiras, mantém-se por sua própria suspensão. Por um lado, é certamente admirável a ousadia da ciência moderna que, retomando nesse sentido o lance inaugural dos filósofos pré-socráticos, concebe uma natureza que se basta a si mesma, não carecendo de hipóteses suplementares sobre sua origem a partir de um outro. Por outro lado, entretanto, o que a nova ciência experimental descobre é uma natureza regida por leis mecânicas que não deixa margem a fantasias sobre deuses se manifestando através dela, com que se perde também o elemento vital da arte dos antigos. Para o poeta, resta porventura a nostalgia dos tempos antigos. Cito Schiller: belo mundo, onde estás? Retorna, graciosa juventude da natureza. Ah, só no mundo mágico das canções vive ainda teu rastro dourado. A nostalgia dos gregos atinge seu ponto culminante no fim do século XVIII, para depois degenerar em lugar comum da cultura burguesa. Mas seu início se situa em meados do século, quando Winckelmann lança, em 1755, seu panfleto convocando os artistas à imitação dos gregos. Cheio de entusiasmo, Winckelmann elogia a tendência dos artistas gregos do período clássico a idealizar a beleza, atingindo aquele ponto que caracterizará a estética do classicismo alemão. Cito Winckelmann: enfim,
A suprema característica universal das obras-primas gregas é uma nobre simplicidade e uma serena grandeza, tanto na postura quanto na expressão. Assim como a profundeza do mar sempre permanece calma, por mais que a superfície se agite, assim também a expressão, nas figuras dos gregos, mostra uma alma grande e grave, a par de todas as paixões. Nobre simplicidade e serena grandeza serão as palavras de ordem da estética classicista alemã até sua superação pelos românticos no final da década de 1790. Para Winckelmann, a referência sempre foi a beleza, sobretudo a beleza grega, que não cansa de enaltecer nos tons mais entusiásticos, mas sua idealização o leva inadvertidamente a aproximar a beleza de um outro fenômeno estético que levará à superação da hegemonia do belo na estética que se delineia no fim do século XVIII, a saber, o sublime. Cito Winckelmann: a bela natureza dava ao artista a beleza sensível, enquanto a beleza ideal lhe era dada pelos traços sublimes. Daquela ele tomou o humano, destes o divino. Na sublimação da beleza, o grego aproxima os homens dos deuses, na medida em que idealiza os traços mais sublimes que encontra em ações e posturas humanas. Winckelmann ilustra sua ideia com a então já famosa estátua de Laocoonte, na qual a dor e o sofrimento físico ganham expressividade para acentuar a grandeza da alma que logra enfrentá-las. Cito Winckelmann: a dor do corpo e a grandeza da alma estão espalhadas por toda a construção da figura com força igual e como que equilibradas. Laocoonte sofre, mas ele sofre como o Filoctetes de Sófocles. Sua desgraça nos toca até a alma, mas desejamos poder suportar a desgraça como este grande homem. O efeito moral dessa arte grandiosa é óbvio: elevar a própria alma, o espírito do espectador, por uma identificação com o herói que, desde a teoria aristotélica da tragédia, é definida como compaixão, simpatia ou empatia, e que foi atualizado na estética alemã por Lessing nos folhetos do início de 1768 de sua Dramaturgia de Hamburgo. O grau de expressividade exigido para obter tal efeito pressupõe no artista algo mais do que a mera observação e imitação da beleza natural, quer dizer, externa. Para poder expressar a grandeza da alma, o próprio artista tem de ser capaz, ao menos, de representar tal grandeza, o que leva Winckelmann a identificar no artista a presença do filósofo ou do sábio conhecedor das coisas e dos homens. Cito Winckelmann: a expressão de uma alma tão grande vai muito além da figuração da bela natureza. O artista teve de sentir em si mesmo a força do espírito que gravou em seu mármore. A Grécia tinha artistas e filósofos em uma só pessoa. A sabedoria dava a mão à arte e insuflava em suas figuras mais do que almas comuns. Na Grécia clássica, portanto, arte e filosofia não são separadas, revelando a sublimidade das obras dos artistas, o conhecimento filosófico aprofundado da natureza humana, enquanto as obras dos filósofos trazem inequívocos sinais de sua habilidade artística, particularmente os diálogos de Platão, do qual Winckelmann é um dos primeiros grandes admiradores na cultura alemã. Percebe-se que a influência do entusiasmo de Winckelmann no relato que Schiller faz de uma visita no ano de 1784 ao Salão dos Antigos de Mannheim, no qual, depois de sua inauguração em 1767, os visitantes podiam contemplar cópias de uma série de estátuas da antiguidade, entre elas o grupo de Laocoonte e o Apolo do Vaticano, exemplos máximos do entusiasmo de Winckelmann pela arte grega. Publicado em 1785, a carta de um viajante dinamarquês documenta a recepção por parte de Schiller da ideia winckelmanniana da sublimação do humano na arte grega. Cito Schiller:
O homem realizou aqui algo que é mais do que ele mesmo era, que faz lembrar algo maior do que seu gênero. Porventura demonstra isso, que ele é menos do que será? Então esta propensão universal ao embelezamento nos poderia, de certo, poupar toda especulação sobre a perduração da alma. Se o homem devesse continuar sendo apenas homem, se ele o pudesse, como teria havido jamais deuses e criadores desses deuses? O que mostram essas estátuas de Laoconte, de Hércules e de Apolo, de homens, heróis e deuses, senão que o homem tem de superar o homem? Mais do que qualquer outro povo, os gregos teriam vivido e expressado essa necessidade de ir além do dado natural, sem se render, entretanto, à tentação de afogar essa necessidade em qualquer ideia do transcendente. Por isto, os gregos do período clássico não dispõem tampouco da consolação que gerações futuras encontrarão em suas fantasias de uma vida no além, mas justamente nisto reside sua grandeza e a excelência que devemos neles admirar. Cito Schiller: os gregos filosofavam desconsoladoramente, acreditavam mais desconsoladoramente ainda e agiam, certamente não de maneira menos nobre do que nós. Que se reflita sobre suas obras de arte, e o problema se resolverá. Os gregos pintavam seus deuses apenas como homens mais nobres e aproximavam seus homens dos deuses. Eram filhos de uma família. Não projetando o divino num além absolutamente distinto do mundo dos homens, os gregos promovem a sublimação do humano, ou, como Schiller formula nos versos de Os Deuses da Grécia, quando os deuses ainda eram mais humanos, os homens eram mais divinos. De certo, os homens eram então mais divinos, mas também mais desconsolados, porque lhes escapava a perspectiva de uma existência consoladora no além. Schiller nunca superou inteiramente sua ambiguidade na relação com essa perspectiva consoladora que o cristianismo teria trazido. Necessário para enfrentar a própria morte de cabeça erguida, o consolo trazido pela promessa de uma vida feliz após a morte se faz pagar pelo desencantamento da natureza, doravante tratada como mera criatura posta por um ser absoluto e transcendente. Era o preço a pagar por um monoteísmo que promete esse tipo de bem-aventurança no mundo inteiramente transcendente. Diz Schiller: para enaltecer o único dentre todos, este mundo dos deuses teve de perecer. Nas 3 estrofes finais de Os Deuses da Grécia, em sua primeira versão, Schiller recusa o consolo cristão como alternativa ao mundo desolador da modernidade. O que começa com a supremacia de Zeus no Olimpo e termina no culto do Deus único, este princípio monárquico do monoteísmo tem como efeito degradar não só a natureza, agora destituída de deuses, mas também os homens, ao menos na existência que efetivamente têm. Cito Schiller: eu podia alcançar os cidadãos do Olimpo, aquele Deus celebrado por seu mármore, podia o sublime artista outrora se igualar. O que é a teu lado o espírito mais elevado daqueles que nasceram de mortais? Apenas o primeiro e o mais nobre dos vermes. A transcendentalização do divino deixa para trás uma natureza sem alma e espírito que será conhecida pelos modernos como regida por leis estritamente mecânicas. E no seio dessa natureza destituída de todo princípio divino se encontra o próprio homem, animal infeliz entre outros animais, mero verme entre vermes. Os Deuses da Grécia provocou uma forte reação por parte dos defensores do monoteísmo cristão, que acusaram o poema de ser anticristão e de pregar mesmo o ateísmo. A polêmica foi encetada por Stolberg, um aristocrata do Círculo de Relações de Jacob, que em agosto de 1788 publicou na revista Deutsches Museum uma crítica explícita do poema de Schiller. Nesta polêmica,
se ignorou completamente o pano de fundo e a motivação central para a retomada dos gregos por Winckelmann e Schiller, a saber, o desencantamento final da natureza e do homem no mundo moderno, ao qual caberia dar uma resposta propriamente moderna. Stolberg, como outros tantos intelectuais cristãos da época, simplesmente pressupõe a dogmática cristã como a verdade, manifestando sua indignação com o que parece ser uma tentativa de restaurar uma religiosidade há muito conhecida e abandonada por sua crueldade e desconsolação. Para ele, como para os cristãos em geral, é inconcebível que na modernidade se possa constituir simpatia por aqueles elementos da cultura grega que foram violenta e sistematicamente combatidos pelos cristãos, entre eles o politeísmo e a permissividade dos próprios deuses pagãos. Stolberg lembra, aliás, dois outros poemas de Schiller que o teriam chocado, de certo, Libertinagem da Paixão e Resignação, poemas publicados em 1786, nos quais Schiller expressa seu descontentamento com a moral sexual repressora do cristianismo, que exigiria o sacrifício dos impulsos naturais em troca da promessa de uma bem-aventurança sobrenatural. A pregação do retorno à natureza, que se alastra pela Europa ao longo de todo o século XVIII, deixa o cristão horrorizado em geral, mas mais particularmente ainda ao se defrontar com a retomada da naturalidade e do naturalismo dos gregos em seu período clássico. Stolberg não entende que se possa falar nostalgicamente de nações que não conheciam o Criador das coisas, sem providência divina, nações cujos deuses eram filhos do céu e da terra, como teria sido o caso dos gregos ainda na época de Péricles, quando um Anaxágoras defendia a eternidade da matéria. Stolberg repisa várias das acusações que os cristãos levantam contra a antiguidade pagã desde seus primeiros tempos, a saber, a crueldade e imoralidade de seus deuses, que se expressam no triste sistema de sua doutrina do destino, a permissividade moral dos gregos, seu desconhecimento do amor universal aos homens e, finalmente, o caráter sofístico e a tendência ateísta de sua filosofia. Lamentar que esse mundo prolixo dos deuses gregos tenha dado lugar ao Deus único do cristianismo, mas ainda, querer talvez restaurar a crença neste mundo seria, diz Stolberg, o desejo mais excêntrico a que um homem pode entregar-se, um desejo cuja expressão não se deixa separar do conceito de blasfêmia. A polêmica dos cristãos contra sua retomada dos gregos levou Schiller a fazer uma revisão do poema, entretanto só publicada em 1800. Nessa segunda versão, Schiller substituiu aquelas 3 estrofes polêmicas do final por uma única, apagando assim o intermédio cristão e correlacionando diretamente o afastamento dos deuses com o advento de uma consciência desencantada da natureza, característica do pensamento moderno. Cito Schiller: sim, eles voltaram para casa e tudo que é belo, tudo que é elevado levaram embora. Todas as cores, todos os tons da vida, e só nos restou a palavra sem alma. Arrancados da torrente do tempo, eles flutuam salvos nas alturas do pino. O que deve viver imortal na canção tem de perecer na vida. O mundo dos deuses gregos pereceu com o próprio mundo dos gregos livres. Ao se deixar de lado as crenças nutridas durante aquele intervalo cristão, algo que resulta inevitavelmente do avanço da modernidade, recobra-se a consciência ou a memória de uma história mais antiga e originária, na qual o advento do cristianismo constitui apenas o episódio final do crepúsculo dos deuses, a longa noite da ausência dos deuses, doravante só rememorados ainda nas canções dos poetas. Esta rememoração elegíaca proposta por Schiller em poemas e textos teóricos teve forte influência sobre o desenvolvimento de Hölderlin. Assim, Os Deuses da Grécia reverbera ainda no poema Pão e Vinho, composto por Hölderlin no fim de 1800 e início de 1801. Cito: mas, amigo,
nós chegamos tarde. Ainda vivem os deuses, mas sobre a cabeça, lá em cima, em outro mundo. Sem fim atuam ali e parecem pouco se importar se nós vivemos, tanto nos poupam os celestiais. Pois nem sempre pode um vaso frágil segurá-los, só vez ou outra suporta a abundância divina o homem. O poema todo é, aliás, uma espécie de hino à noite, esforçando-se para conferir sentido à longa noite iniciada com a retirada dos deuses gregos. Esta apologia da noite marca tanto o poema que a única parte publicada em vida, a primeira estrofe, saiu com o título de A Noite, em 1807. Nessa estrofe de abertura, no entanto, não se trata ainda da noite dos deuses, mas da noite que cai sobre uma cidade moderna, trazendo a hora do descanso para os homens demasiadamente ocupados. Cito: descansa em volta à cidade, aquieta-se a rua iluminada, e com archotes ornados apressuram-se para longe as carroças, satisfeitos com alegrias do dia, vão para casa descansar os homens, e ganhos e perdas pesam a cabeça refletida, muito satisfeita em casa. Vazio está de uvas e flores, e de obras da mão descansa o buliçoso mercado. A noite vem substituir, assim, um dia regido pelos afazeres do mercado, em que vale o princípio da utilidade, que pesa perdas e ganhos, satisfazendo homens refletidos e prosaicos, para os quais chegou a hora do descanso e da restauração das forças para a azáfama do dia seguinte. Mas já em meio aos homens prosaicos da cidade moderna, se faz sentir aqui e ali o desejo de algo mais, de amores e amizades. Cito: mas o som das cordas ressoa lá longe, de jardins, talvez toque ali um amante ou um homem solitário. Recorde-se de amigos distantes e da juventude. Indiferente a essas coisas demasiado humanas, entretanto, chega a noite com todo o seu resplendor, trazendo benesses que escapam ao estreito entendimento do homem calculista. Cito: a sonhadora, a noite chega, cheia de estrelas e, por certo, pouco interessada em nós, resplandece a espantosa ali, a estranha entre os homens, por sobre os cumes das montanhas, triste e faustosa. Maravilhoso é o favor da alta e sublime, e ninguém sabe de onde vem e o que nos acontece de sua parte. Assim move ela o mundo, e a alma esperançosa dos homens, nenhum sábio compreende o que ela prepara. Este favor da noite se estende a todos os homens, inclusive àqueles que se satisfazem com os prazeres do dia e da vida iluminada. Mas há também os amantes da sombra, os errantes em mundo estranho, para os quais a noite tem outro significado, trazendo-lhes também outros prazeres. Cito: sim, convém oferecer-lhe coroas e cantos, por ser sagrada aos errantes e aos mortos. Ela mesma, no entanto, persiste eterna no mais livre espírito, mas também deve conceder-nos para que, no intervalo vacilante, no escuro, haja para nós algo em que se pegar, o esquecimento e a sagrada ebriedade, conceder-nos a palavra fluente, que seja como os amantes, incansável, e a taça mais cheia e a vida mais audaz, sagrada memória também, e permanecer vigilante na noite. Para esses deslocados do dia, a noite não vem trazer o descanso, mas a vigília com taças cheias e lances audazes, na qual uma sagrada ebriedade promove ao mesmo tempo o esquecimento das amarras triviais do dia e a sagrada memória que permite que busquemos algo de próprio, por mais distante que esteja. O instante em que o poeta vai encontrar o que lhe é mais próprio é o mundo grego antigo, particularmente naquelas noites estáticas do culto a Dioniso, nas quais os gregos vivenciavam e celebravam sua profunda união com a natureza, entregando-se à sagrada loucura ainda enaltecida por Platão. Cito Hölderlin: então, e troçar da troça poderá o gosto
agosto, jubilosa loucura, quando em noite sagrada de repente se aposta dos cantores. Então vem para o istmo, lá onde o mar aberto ressoa, no Parnaso, e brilha à volta dos rochedos délficos a neve, lá na terra do Olimpo, nas alturas de Citeron, sob os pinhos de lá, sob as uvas, de onde Tebe, lá embaixo, e Ismenos ressoa na terra de Cadmos, de lá vem e de volta aponta o Deus vindouro. De lá vem e para lá aponta Dioniso, o Deus do vinho, título inicial do poema, que coroa e encerra o domínio dos deuses na antiguidade grega. Ele vem da Grécia e convida a recuperação da união com a natureza, celebrada pelo conjunto dos deuses gregos, ou seja, ele aponta de volta para a Grécia. Cito: venturosa Grécia, casa dos celestiais todos. A rememoração de aspectos da religiosidade grega nas 3 estrofes intermediárias, de 4 a 6, já é feita em tom elegíaco, pois aquele mundo grego já não existe e seus deuses já não vingam sobre a terra. Cito: mas onde estão? Onde florescem as conhecidas, as coroas da festa? Tebas murcha e Atenas. Já não se ouvem as armas em Olímpia, nem os carros dourados das competições, e já não se ornam mais os navios de Corinto. Por que silenciam também eles os velhos e sagrados teatros? Somente agora, no dístico final da 6ª estrofe, entra o motivo cristão, ressoando também nisto os versos polêmicos de Schiller em Os Deuses da Grécia. Cito: ou ele próprio veio e assumiu a figura de homem, e concluiu e fechou o Consolador a festa celestial. O mesmo papel é atribuído a Cristo um pouco adiante, num dístico que explicita também sua retirada. Cito: quando surgiu por fim um sereno gênio, divinamente consolando, que anunciou o fim do dia e desapareceu. Ora, na dogmática cristã, essa retirada dentre os homens não se dá sem a concessão da presença do Espírito Santo na comunidade dos cristãos, momento completamente apagado na poesia de Hölderlin. Nesta, o que o Consolador deixa são o pão e o vinho, como sinais da rememoração e promessa do retorno da antiga festa dos deuses, funcionando o símbolo cristão apenas como memento do coro dos deuses que outrora coexistiram no mesmo espaço com os homens. Também aqui Stolberg teria certamente gritado blasfêmia. Se Schiller conheceu a reação imediata dos cristãos, não aconteceu o mesmo com Hölderlin, cuja recepção ficou retardada por quase um século. A essa altura, de certo confundidos pelas genealogias nietzschianas, os cristãos já não ousariam o ataque frontal, consistindo sua estratégia agora em converter em confissão de cristianismo qualquer associação nesse sentido, por mais vaga e remota que seja. Este é o caso de uma boa parte da literatura dedicada ao poema Pão e Vinho. Afinal, pão e vinho não são os elementos consagrados da Eucaristia cristã. Fechando a festa celestial, entretanto, Cristo encerra o ciclo dos deuses antigos, participando com eles do destino crepuscular que a todos afasta. Na noite celebrada pelo poema, também ele está ausente, o que é, aliás, necessário para que se tenha o devido sentimento da desolação total dos homens. Nesse ponto, Hölderlin vai mesmo além de Schiller, o qual ainda manteve a perspectiva do consolo trazido pela crença numa vida após a morte. O consolo que Cristo poderá ter dado ao fechar a festa dos deuses antigos não é o de uma existência póstuma do próprio homem, mas é a de que ele ou eles, em se tomando o conjunto dos deuses antigos, voltaria. O real conteúdo poético dessa esperança nutrida pela lírica hölderliniana poderia ser traduzido perfeitamente por esses versos de Elcio Soares e Nelson Cavaquinho. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente.
Somente com o reconhecimento do crepúsculo completo dos deuses, ou seja, da perda total da consciência de unidade na e com a natureza, ganha espaço o sentimento da completa desolação dos homens, que se expressa naqueles versos lancinantes dos mais citados e comentados da história da poesia. Cito Hölderlin: entretanto, me parece muitas vezes melhor dormir do que estar assim sem companheiros, assim persistir. E o que fazer enquanto isto? E o que dizer? Não sei. E para que poetas em tempos miseráveis? Hölderlin, entretanto, não encerra sequer essa estrofe sem lembrar que o poeta tem seu lugar mesmo na longa noite da ausência dos deuses, uma lembrança intimamente associada ao poeta anacreôntico Heinze, ao qual o poema é dedicado. Cito: mas eles são, dizes tu, como os santos sacerdotes do Deus do vinho, que de país em país se espalharam em noite sagrada. A noite não é, portanto, motivo para se entregar ao desespero, pois ela pode ser também o tempo de outros prazeres, mais ébrios, mas também mais tristes, o tempo de rememorar e de esperar o retorno da unidade perdida. Reunindo os vários momentos envolvidos, tem-se então um tempo noturno em que o artista precisa manter sua alegria com os sinais rememorativos e promissores do dia venturoso da unidade original. Cito: a saber, quando há algum tempo, parece-nos longo, todos eles subiram, eles que tornavam venturosa a vida, quando o Pai voltou sua face dos homens, e com razão começou sobre a terra o luto, quando surgiu por fim um sereno gênio, divinamente consolando, que anunciou o fim do dia e desapareceu, como sinal que outrora estivera ali e novamente viria o coro celestial, deixou para trás alguns dons com os quais pudéssemos humanamente, como outrora, nos alegrar. Esses dons que nos devem consolar na ausência dos deuses e que nutrirão a alegria e a seriedade da noite dionisíaca são o pão e o vinho. Cito: pão é da terra fruto, mas também é abençoado pela luz, e do Deus trovejante provém a alegria do vinho. Por isto, recordamo-nos com eles dos celestiais que outrora estiveram aqui e que no tempo certo estarão de volta. Por isto, eles cantam com seriedade, os cantores, ao Deus do vinho, e não soa ao velho como fútil fantasia ou louvor. Assim, os poetas dão sua própria resposta ao crepúsculo dos deuses, não escamoteando a desolação dos homens, mas tornando-a consciente no sentimento misto da perda e da esperança, do retorno da unidade no e com o um e tudo que é a natureza. Mas nisto já se toca em outro ponto decisivo dessa história, qual seja a resposta da arte ao grande desafio da modernidade.